Olá, boa noite a todos. Estamos nessa noite de quarta-feira, aqui direto da Universidade Newton Lins, para o primeiro dia da Feira de Agronegócios. Eu sou o professor Lucas e vou falar um pouquinho para vocês nessa noite sobre o sistema de aquaponia. Vocês já ouviram falar o que vem a ser aquaponia? Esse é apenas um dos diversos projetos que o setor de pesquisa da universidade vem desenvolvendo. Então, com as demandas atuais de sistemas sustentáveis, sistemas integrados e sistemas que eles reduzem a poluição ambiental e otimizem a reutilização de nutrientes, demandou por novos modelos produtivos. E daí que surgiu a aquaponia. A aquaponia vem a ser um sistema integrado, né, onde a gente tem a produção de peixes e a produção de hortaliças, compartilhando o mesmo espaço. Então esse sistema é muito vantajoso, bastante interessante, porque a gente otimiza o espaço, reduz o custo de produção, ocorre a diversificação da produção, porque a gente tem a produção dos animais aquáticos, nesse caso o peixe, e também de vegetais. Vocês podem ver aqui na apresentação, a gente tem um modelo clássico, né, inicial de um sistema de aquaponia, um sistema de aquaponia acoplado. Então, a gente observa um compartimento que é destinado à criação dos peixes. Essa água segue para o sistema de filtragem. Então, ela vai passar primeiro por um sistema de decantação, com filtro mecânico, em seguida pelo filtro biológico, e após o filtro biológico, o sistema de bombeamento vai direcionar essa água com todos os nutrientes que sobraram do sistema de criação de peixes para a bancada de produção das plantas. Agora, a seguir, eu vou apresentar para vocês algumas vantagens desse sistema. A gente pode imaginar, mas por que eu vou adotar e vou passar a produzir nesses sistemas? Então a gente tem diversas vantagens, né? Por exemplo, regiões onde o solo tem limitação de qualidade nutricional, é um sistema de produção que não depende da fertilidade do solo. A gente tem também melhor qualidade dos produtos acabados, né? E isso se deve muito ao maior controle sanitário, pois muitas doenças que afetam os vegetais e que vão reduzir a qualidade de uma alface que vai ser ofertada ao consumidor está vinculada à presença do solo. Por exemplo, alguns fungos, né, que vão, no momento de umidade e calor, vão estar degradando a qualidade desse alface. E como nesse sistema a gente não tem a presença do solo, a gente reduz muito a necessidade de uso de pesticidas, por exemplo, porque a incidência de doenças são muito menores. E também, como não dependemos da qualidade do solo, eu posso escalonar a minha produção e ter oferta de produto o ano todo. Tá? Porém, esse sistema também apresenta algumas desvantagens. Ele tem uma dependência de energia elétrica para a movimentação do sistema e também demanda de um maior aporte tecnológico e de mão de obra capacitada. Tá? Então, a seguir, eu vou trazer uma boa justificativa, né? Porque eu vou atrair ou vou investir nesse tipo de modelo produtivo. Qual a proposta de negócio? Aqui em Manaus, a gente está situado na região metropolitana, uma população de mais de 2 milhões de habitantes, e essa população precisa ser alimentada e com produto de qualidade. E aí todos os desafios ambientais, de uso da água, mudanças climáticas, esses sistemas mais controlados, eles saem na frente com muita vantagem. Além disso, a gente tem um mercado consumidor disposto a pagar, né, por esse produto. Então, essa proximidade com o mercado consumidor também é algo muito positivo. E a gente pode imaginar, mas como assim? Vou produzir sem a presença do solo? É possível? É possível sim, é viável tecnicamente, né?
e a gente já tem muitas experiências com a produção de diferentes tipos de plantas folhosas, né? Geralmente ali os temperos verdes, algumas hortaliças, como o manjericão, a salsinha, o alface, o cheiro verde em geral, que são plantas menos exigentes nutricionalmente, mas que vão muito bem nesse modelo de sistema. E com o avanço das pesquisas, atualmente a gente consegue produzir também diferentes tipos de outros vegetais, né, plantas de médio porte, como, por exemplo, o pimentão, o tomate cereja, o pepino. A gente tem que se atentar que é um sistema tecnológico. Eu só não recomendo plantas que têm o ciclo produtivo muito longo, que aí o custo de produção vai se elevar. Tá? E também em relação à espécie de peixe, né? A seguir eu vou mostrar quais características, quais pontos eu preciso observar na escolha da espécie. Então, a gente pode verificar que a gente precisa de uma espécie de peixe que ela suporte esse modelo produtivo. Além disso, que tem uma demanda de mercado. E a gente possui uma espécie aqui da nossa região, da região amazônica, que ela atende basicamente vários desses requisitos, que é o tambaqui. Então, a gente pode observar aqui que ele é uma espécie capaz de ser produzida em sistema intensivo, ele é uma espécie tolerante a elevados níveis de compostos nitrogenados na água e apresentam uma taxa de crescimento muito interessante, né? Bastante acelerada. Além disso, a gente está numa região que tem um consumo, né? E tradicionalmente se consome grande quantidade desse pescado anualmente. Tá? Então, a seguir, eu vou mostrar mais algumas iniciativas, né, que estamos conduzindo aqui no setor de pesquisa, na unidade demonstrativa de pesquisa em aquaponia, tá, da universidade. A gente ainda tem alguns pontos que precisam ser solucionados, né, que são alguns desafios desse modelo de sistema de produção. Então, a gente está trabalhando para esclarecer alguns desses pontos, que são basicamente a exigência de nutrientes das plantas. Também é importante se atentar para o manejo da qualidade de água e do ambiente, né? Também precisamos ter uma sincronização e o controle dos fluxos de produção, porque a gente sai de um cultivo tradicional, que antes se pensava em produzir apenas tambaqui ou apenas o alface hidropônico, e a gente está diversificando, abrindo os limites da produção para outras culturas. E vamos precisar trabalhar para organizar, porque a gente tem diferentes momentos de colheita para o peixe e também para as hortaliças. E não menos importante, né, estar em dia com o custo de produção, porque por se tratar de uma proposta comercial, a gente precisa saber exatamente qual o custo de produção para poder vender e produzir bem. Então, eu coordeno a unidade demonstrativa de pesquisa em aquaponia na Universidade Newton Lins, e agora eu vou passar a palavra para o nosso estudante de mestrado, cujo está desenvolvendo um projeto na área de aquaponia, tá? E ele vai apresentar os nossos primeiros resultados no desenvolvimento desse sistema aqui na realidade da região amazônica. Boa noite, eu me chamo Victor Hugo Soares, sou médico veterinário, aluno de mestrado aqui do programa de pós-graduação da Universidade Newton Lins, e dando continuidade à palavra do professor Lucas Pedro, aqui na unidade demonstrativa de pesquisa em aquaponia da Universidade Newton Lins, a gente já desenvolveu alguns projetos em aquaponia. Inicialmente com um experimento com filtros mecânicos, onde a gente avaliou diferentes filtros mecânicos
em sistema aquapônico, esses filtros mecânicos seriam importantes porque eles vão fazer toda a retenção de sólidos suspensos que estão presentes nesse sistema, ou seja, eles vão reter as fezes dos peixes, a ração suspensa lá, o resto de ração, né? Então, é importante que nesses sistemas a gente tenha uma boa retenção desses sólidos suspensos. Então, a gente avaliou ali no tratamento 1, o decantador mais escova, o tratamento 2, decantador mais esponja, e tratamento 3, escova mais esponja, e apenas o decantador como tratamento 4. Nesse experimento, a gente já conseguiu verificar em que não houve diferença para o peixe, para o desempenho do peixe, da alface e na qualidade de água. O que isso significa? Que as alfaces produzidas em sistema aquapônico conseguiram atingir uma escala comercial sem a necessidade de adição de componentes no filtro mecânico, o que é muito benéfico, vai reduzir o custo para o produtor, né? Então essas alfaces conseguiram atingir uma escala comercial, se mostrando um meio de produção alternativo aos sistemas de produção tradicionais. Como segundo experimento, a gente avaliou outros 2 fatores que são de extrema importância para o sistema aquapônico, que o fator 1 é a vazão da água, então a taxa que a água passa por esses filtros, tanto mecânico quanto filtro biológico, e o fator 2, que são adição de diferentes modelos de aeração, ou seja, do oxigênio dissolvido para essa água. Então, o que a gente verificou nesse experimento? Que a menor taxa de vazão de 50%, que foi de 375 litros hora, já foi o suficiente para suprir essa necessidade desse sistema aquapônico, e não houve a necessidade da suplementação de uma aeração adicional a esse sistema. Então, esse sistema aquapônico, ele por si só foi capaz de suprir a necessidade de oxigênio dissolvido e da taxa de passagem. Então, esses são um dos peixes que a gente trabalhou, onde os peixes apresentaram um desempenho zootécnico satisfatório nos sistemas avaliados, na densidade avaliada. E como terceiro experimento, a gente avaliou diferentes sistemas de produção, comparando o sistema hidropônico com dois tipos de sistema aquapônico, o acoplado e o desacoplado. Aqui a gente obteve um resultado bem diferente, bem interessante, pois os sistemas são diferentes entre si, tinham suas singularidades. Então, para o tambaqui no sistema aquapônico, não houve diferença, mas para o alface a gente já conseguiu ver algumas diferenciações em cada sistema, porque, como eu falei, cada um deles tem suas singularidades. Então, para a qualidade de água, por exemplo, no sistema hidropônico não há a presença de animais, não há a presença dos peixes. Então, não há excreção de amônia pelos peixes, não há restos de ração, ou seja, nos outros sistemas que têm isso, a amônia tende a ser maior. Então, aqui a gente consegue ver a qualidade das alfaces de cada tipo de sistema. Na imagem A e B, vocês podem ver a de hidroponia. A imagem C e D, o de aquaponia acoplado. E na C e E, o de aquaponia desacoplado. Então, vocês podem ver que no de hidroponia a gente teve um desenvolvimento maior. Mas o de aquapônico acoplado, a gente também conseguiu um desempenho satisfatório que atingindo a escala comercial. Vale ressaltar que na hidroponia a gente utiliza em torno de 14 nutrientes para que a alface chegue a esse porte. Já no aquapônico acoplado, a gente utilizou apenas 4. Então, já é uma redução de custo aí para o produtor. Então, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. E espero que apareçam também para os demais dias da Feira de Agronegócio, onde a gente vai apresentar os outros setores do setor de pós-graduação, outros projetos que a gente desenvolve. Então, é isso. Muito obrigado e uma boa noite.